Ouvimos a sua voz, Senhor, quando lemos a sua palavra. Ouvimos, Senhor, a sua voz quando o Evangelho é proclamado. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor fala aos nossos corações. Quebranta os nossos corações, prepara também os nossos ouvidos para ouvir agora a exposição da sua palavra. Abençoe o pastor Joel, que a mensagem seja simples, clara e, pelo poder do seu Espírito, Senhor, nos ajude. Que possamos ser edificados, possamos ser enriquecidos no conhecimento de Ti. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Desde há 2000 anos, mais de 2000 anos, que há um reino que está em expansão, que é imparável. Não é nenhum país, não é nenhum governo político, não é nenhum império humano. É o reino de Jesus. O reino de Jesus está em expansão há mais de 2000 anos, imparável. E assim vai continuar até Ele voltar, porque Ele disse que iria voltar. Nós já cantamos que Ele vai voltar. Ele vai voltar, Jesus vai voltar, isso é um facto. E o relato deste início de expansão do reino, o início do relato de expansão da igreja neotestamentária, é relatado no livro de Atos, que é onde nós temos estado a caminhar nos últimos meses. Querendo Deus, acabaremos em janeiro. Querendo Deus, começaremos Êxodo no final de janeiro. E uma das figuras principais deste movimento crescente de expansão do reino que Deus usa é um homem pecador, é um homem que fez muito mal, é um homem que feriu, que matou, ou que participou da morte de outros. É o apóstolo Paulo, um homem transformado pela graça. No entanto, a dado momento das suas viagens missionárias, no fim delas, o apóstolo Paulo decide ir a Jerusalém, vai a Jerusalém, a capital de Israel. Vai lá para levar coletas que ele tinha levantado pelas igrejas que ele próprio fundou na Ásia, na Europa. Ele fundou várias igrejas e levantou coletas porque havia irmãos carenciados, havia irmãos carentes, pobres, na região da Judeia, que é onde está Jerusalém. E então ele vai lá. E Lucas relata-nos os eventos que acontecem quando ele está lá em Jerusalém. A dado momento em Jerusalém, ele vai ser preso por iniciativa de falsas acusações que judeus irritados, chateados, com ódio por ele, da Ásia, por causa das igrejas que ele plantou na Ásia, pelo facto de cristãos, de pessoas se converterem na Ásia e se tornarem cristãos, vão encontrá-lo lá em Jerusalém e vão fazer falsas acusações. E quando ele estava a ponto de ser morto pela fúria da multidão, pelos espancamentos da multidão, porque ele estava a ser espancado, então aí intervêm as forças autoritárias, as forças da autoridade romanas, e salvam a vida do apóstolo. E salvam não só desse momento e dessa fúria de multidão ali de espancamento, como salvam também de uma conspiração que posterior eles fazem. Há 40 judeus que se juntam e dizem: olhem, nós não vamos comer nem beber enquanto o apóstolo Paulo não estiver morto. Então conspiraram contra Paulo, quiseram matá-lo. Mas o oficial romano Lísias disse: não, este homem precisa de ser ouvido em julgamento, porque estava a ser acusado, várias acusações estavam a ser feitas, estavam a ser levantadas, e embora o comandante achasse que não houvesse nada que fosse digno de morte ou de prisão, ainda assim ele tinha a responsabilidade de averiguar. Mas ele então leva-o para quem tinha essa jurisdição e quem poderia de facto averiguar, e esse é o governador romano chamado Félix, a fim das acusações serem ouvidas por Félix, julgadas por Félix, e ele poder chegar a um verdito. Isto porquê? Isto porque o tribunal judaico, o Sinédrio, não tinha jurisdição para uma acusação criminal independente que pudesse levar a uma sentença de morte, que era isso que eles estavam a pedir. Os judeus estavam a pedir a morte de Paulo. Não podiam determinar isso. Só o Império Romano, que na altura estava a dominar Israel, é que tinha poder de fazer isso. Eles precisavam então da cooperação do governador romano. E é com essa narrativa que nós vamos nos deparar hoje. Lucas, no capítulo 24, vai relatar as acusações que são feitas contra o apóstolo Paulo, vai relatar a defesa do apóstolo Paulo e vai relatar o verdito do governador Félix em relação ao apóstolo Paulo. Então vamos ver as acusações, a defesa e o verdito. E Lucas podia gastar 2 linhas, podia escrever 2 versículos sobre isto. Mas não, Lucas gasta um capítulo inteiro, 27 versículos, em torno deste julgamento, onde ele descreve como Paulo é acusado por um advogado que é retoricamente habilidoso,
contratado mesmo para que Paulo fosse garantidamente condenado. Paulo está diante de um político corrupto, ganancioso, e que por isso só podemos esperar um desfecho que não seja aquele que desejaríamos, o que Paulo desejaria, e que uma pessoa de bom senso desejaria de um juiz, que é a justiça. O apóstolo, como nós vamos ver, ele vai permanecer uma testemunha fiel. Ele vai fazer uma defesa pessoal bem feita, inteligente. Ele vai falar também da sua fé de forma ousada, mesmo sabendo das consequências que ele poderia ter por falar ousadamente da sua fé naquele contexto, exatamente por ele estar a ser condenado por causa da sua fé. E ele fala da sua fé. Nós vamos ver a partir do texto de hoje como oposição, como pressão, ameaças à nossa fé, aos nossos valores, são algo que nós temos que esperar nesta vida. Temos que esperar num mundo como nós vivemos, num mundo caído, que rejeita Deus. Mas não só vamos ver a oposição que nos espera, vamos ver aquilo que Deus espera de nós. No meio da oposição esperada, o testemunho que é esperado. De sermos testemunhas fiéis, sabendo que um dia Jesus voltará, julgará todas as obras de todas as pessoas. Ok? Então é nisto que nós vamos trabalhar nesta manhã. Então peço que abram em Atos 24 e para já leremos os versículos 1 até o 9. E se repararem, vamos saltar uma parte do 6 e o 7. Por não estar nos manuscritos mais fidedignos, então iremos saltá-los. Algumas Bíblias, aliás, algumas das vossas Bíblias nem trarão esses versículos. Outras colocarão esses versículos em parênteses retos, como acontece com outros textos nas Escrituras. Diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu até Cesareia com alguns líderes religiosos e certo Tértulo, que era advogado, e apresentaram ao governador a acusação contra Paulo. Depois de chamarem Paulo, Tértulo começou a acusação dizendo: experimentámos muita paz e por tua providência reformas são continuamente feitas nesta nação. Em tudo e em todo o lugar nós o reconhecemos com toda a gratidão, ó excelentíssimo Félix. Mas para que não te detenha muito, peço-te, em tua bondade, que nos ouças por um momento. Cremos que este homem é uma peste, promovendo rebeliões entre todos os judeus, por todo o mundo, e sendo o chefe da seita dos nazarenos. Ele tentou profanar o templo, mas nós o prendemos. Interrogando-o, tu mesmo poderás certificar-te de tudo aquilo que acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, alegando que essas coisas eram assim. Até aqui. Então, depois de Paulo estar em Cesareia por 5 dias, ele foi levado para lá, para aqueles que acompanharam da outra vez, foi levado para lá por um comandante romano chamado Lísias. Então, 5 dias depois chega o sumo sacerdote, Ananias, chega uma comitiva de anciãos, que eram pessoas respeitáveis, que tinham lugar no Sinédrio para tomar decisões no contexto religioso. Chega essa comitiva de anciãos e chega uma outra pessoa, um advogado, que eles contratam, um orador público chamado Tértulo. Ele tinha um nome romano, talvez ele fosse um judeu com cidadania romana, não sabemos. E qual era o objetivo desta vinda do sumo sacerdote, da sua comitiva e deste advogado? Era apresentar as acusações perante Félix para condenar Paulo. E o facto de eles aparecerem com um advogado demonstra a importância que este caso tinha para eles. Eles podiam, pronto, Paulo foi levado, deixa lá, esquece lá isso, passa à frente. Não. Eles querem levar até o fim. Eles querem acabar com Paulo, então eles contratam um advogado. Contratam um orador público. Agora, Paulo tem um advogado? Não. Paulo não se apresenta como advogado. O que pode indicar que ele estaria disposto a se defender por se sentir capaz de fazê-lo. E ele, de facto, vai fazê-lo e vai fazê-lo magistralmente. A acusação de Tértulo começa com aquilo que é habitual nos discursos, aquilo que era habitual na retórica. Começa com elogios. Não é necessariamente bajulação. Okay? Pode soar a bajulação. Ó, excelentíssimo Félix, sabemos que fizeste isto, que fizeste aquilo. Okay? Não é necessariamente bajulação, era uma parte habitual nos discursos de retórica para ganhar a atenção dos ouvintes, e no caso aqui, do juiz. Então o advogado faz o que? Ele reconhece que Félix, o governador, estabeleceu a paz, promoveu várias reformas. E de facto Félix fez isso. Ele tinha suprimido uma recente revolta por parte de um profeta egípcio que ameaçou Jerusalém, tinha milhares de apoiantes. Félix suprimiu isso, trouxe a paz a Jerusalém.
Além disso, ele tinha capturado um líder sicário. Quem eram os sicários? Eram um movimento extremista, revolucionário, judaico, que aliás vai ser um dos movimentos que vai fazer aumentar a tensão em Jerusalém, que depois leva a que os romanos venham sobre Jerusalém e destruam Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, Félix tinha conseguido capturar um desses revolucionários. Então, ele de facto estava a promover a paz em Jerusalém. Aquilo que Tértulo estava a dizer era verdadeiro. Ele reconhece e ele expressa gratidão por isso. Ok? É isto, é inteligente fazer. É para ganhar o coração do político. Querem ganhar o coração do político? Falem bem do político. É simples. A introdução da apresentação do discurso de acusação vai terminar com uma promessa, que também é a promessa que todos os discursadores devem procurar fazer. Eu vou procurar ser breve, vou procurar não me alongar. É o que ele diz aqui. Com vocês já sabem, eu conto. Então, ele vai terminar com essa promessa. Em seguida, o apóstolo Paulo vai ser acusado. Em primeiro lugar, ele é acusado de ser o quê? Uma peste. E esse é um termo para afirmar que a pessoa é um inimigo público. Okay? Porque uma peste, uma epidemia, é um problema de saúde pública. Okay? Então, era usado este termo para se referir que a pessoa era um perigo público. Tértulo afirma que o apóstolo tinha uma influência destrutiva, que contaminava o povo judeu. Tal qual uma epidemia se espalha. Ele está a dizer que Paulo é exatamente a mesma coisa. Então, Paulo vai ser acusado também de causar distúrbios entre, e reparem que ele usa por 2 vezes esta expressão, a todos os judeus em todo o mundo. E, de facto, o trabalho missionário do apóstolo Paulo e da sua equipa na Síria, na Cilícia, na Judeia, na Galácia, na Macedónia, na Acaia, na Ásia, causaram tumultos, causaram controvérsias, causaram dissensões, distúrbios na ordem social das comunidades judaicas. É facto, aconteceu. No entanto, como os leitores de Lucas sabiam, eram os judeus que desencadeavam isso. Não era Paulo que começava esses tumultos. Eram os judeus. Tértulo tinha elogiado Félix por manter a paz. E agora reparem no movimento argumentativo que Tértulo está a fazer. Félix, tu és bom, tu mantens a paz. Temos aqui uma pessoa que destrói a paz. Conclusão lógica, tens que resolver este problema chamado Paulo. Okay? Simples de entender, movimento inteligente por parte de Tértulo. Na segunda acusação, Paulo foi acusado de ser o líder de uma seita, da seita dos nazarenos. Agora, para nós a palavra seita tem uma conotação pejorativa, negativa. Mas aqui, originalmente, ela tem um sentido mais neutro, não pejorativo como atualmente. Ela denota um grupo de pessoas que têm doutrinas próprias, uma escola de pensamento, uma escola filosófica. Okay? E Tértulo estava a dizer que Paulo é líder dessa forma de pensar distinta do judaísmo e que se dedica a um nazareno. São os nazarenos porquê? Porque seguem Jesus Cristo, que era de Nazaré. O nazareno. E ele faz questão de dizer dos nazarenos. Porquê? Porque o nazareno tinha sido crucificado, tinha sido mandado executar por quem? Pelos romanos. Ou seja, se o líder deste grupo foi mandado ser executado, Jesus, então este homem que é o atual líder destes seguidores deste Jesus que foi executado, então ele também deve ser executado. É isso que Tértulo está a dizer. No versículo 6, Tértulo tentou provar que Paulo era líder dos nazarenos. Ele vai provar esses factos. Com o suposto facto do apóstolo ter tentado profanar o templo. Ou seja, o agitador que andava a espalhar controvérsias por todo o mundo também estava a trazer problemas para Jerusalém. E aqui ele entra num ponto nevrálgico. Porquê? Porque Félix é governador daquela região. Então ele está a dizer, ok, ele causou problemas em todo o mundo. Isso não tem nada a ver com Félix. Tem a ver com outros governadores, tem a ver com outros políticos. Mas Félix, querido Félix, agora ele está a trazer problemas naquilo que é a tua responsabilidade. Ele está a trazer problemas em Jerusalém. Ele está a ser um perturbador da paz. Tal como os sicários, tal como aquele egípcio. Ele não precisava dizer isso porque estava no imaginário deles, estava na mente deles. E Tértulo vai encerrar o seu discurso apelando a Félix que ele mesmo interrogasse o apóstolo. E ele demonstra estar confiante de que o governador confirmaria a veracidade das acusações levantadas, de ele tentar profanar o templo, etc. E os judeus presentes que estavam ali diante daquele julgamento disseram, concordamos com o advogado. É isso mesmo. Secundaram o discurso do advogado. E com o fim, e esta intervenção do advogado, vemos aqui a acusação. E depois a seguir, Félix deu a possibilidade de defesa ao apóstolo Paulo, que é o que nós vamos ler agora, versículos 10 ao 21. Como é que Paulo vai se defender?
Quando o governador lhe fez sinal para que falasse, Paulo respondeu: ciente de que há muitos anos tu és juiz sobre esta nação, com bom ânimo faço a minha defesa. Bem podes verificar que não faz mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo a discutir com ninguém, nem a agitar o povo, nem as sinagogas, nem na cidade. Nem mesmo podem provar diante de ti as coisas de que agora me acusam. Mas declaro-te que, segundo o caminho a que chamam de seita, sirvo o Deus dos nossos pais e creio em tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também têm, de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Por isso, procuro sempre ter uma consciência inculpável diante de Deus e dos homens. Depois de vários anos, vim trazer à minha nação esmolas e apresentar ofertas a Deus. Ocupado com estas coisas, alguns da Ásia me acharam já purificado no templo, não em aglomerações, nem com tumulto. Eles é que deviam de comparecer diante de ti e de acusar-me, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então, que aqueles que aqui estão digam que crime acharam quando compareci perante o Sinédrio, a não ser acerca desta única palavra que eu exclamei, estando no meio deles. É por causa da ressurreição dos mortos que hoje estou sendo julgado por vós. Até aqui o discurso de Paulo. Vamos ver o discurso de Paulo. Então Paulo fez a sua defesa. Paulo não recorreu a um advogado. E o apóstolo Paulo faz uma introdução com duas curtas observações. Primeira observação. O apóstolo também reconhece a experiência de Félix, que está à frente dele, do juiz, uma vez que ele não só era governador da Judeia já há 5 anos, portanto tinha alguma experiência, como também já tinha governado a Samaria por 8 ou 9 anos. Além disso, ele era casado com uma judia chamada Drusila, que já aparece mais à frente no texto, filha mais nova do rei Herodes Agripa I. A segunda observação da introdução que ele faz, ele diz que está disposto a se defender e que o faz com bom ânimo, que o faz com confiança. Ele diz: eu vou-me defender com bom ânimo. Com bom ânimo apresento a minha defesa. Ele demonstra assim segurança no quê? Na sua inocência. E na sua defesa, Paulo evitou responder a certas acusações, se repararem. Ele não fala das agitações do mundo, que ele andou na Acaia, na Europa, na Macedónia, etc. Ele não fala. Ele foca-se apenas na sua visita a Jerusalém. Porquê? Porque essa era a jurisdição do juiz que estava à frente dele. Essa era a jurisdição de Félix. Além disso, o apóstolo Paulo vai deixar claro que a sua visita a Jerusalém, ao templo, não foi para provocar confusão. Pelo contrário, ele diz: eu fui a Jerusalém para adorar. Porque era a época festiva de Pentecostes. Ou seja, eu estava a ser um bom judeu. Eu estava a ir em Pentecostes adorar a Deus. Paulo defendeu-se também afirmando que não esteve envolvido em qualquer tipo de discussão em Jerusalém, que não organizou multidões ou motins em quaisquer lugar, no templo, na sinagoga, na cidade. Ele diz: não fiz nada disso. E ele realça a verdade no versículo 13, que nem foram apresentadas provas conclusivas acerca das acusações que lhe fizeram. E já vamos ver também porquê. A partir do versículo 14, o apóstolo respondeu à acusação de ele ser o líder dos nazarenos. Paulo reconheceu que de facto segue Jesus. Ele confessa que adora a Deus segundo o caminho. E aqui o caminho era a expressão utilizada para se referir aos cristãos, aos seguidores de Cristo, a quem os judeus chamavam de seita. Ele reconhece: sim, eu sigo Jesus de Nazaré. Ao mesmo tempo, vejam o movimento de Paulo. Paulo afirma que estar no caminho é sinónimo, significa servir o Deus dos judeus, o Deus dos nossos pais, e que é viver em conformidade com aquilo que ensina a lei e os profetas. Ele está a dizer que seguir Jesus, que seguir o Nazareno, é cumprir aquilo que Deus pede. É servir a Deus, de acordo com as Escrituras. Então Paulo está a dizer, por outras palavras, que ele não é inimigo do povo judeu. Pelo contrário, seguir Jesus, o Nazareno, era adorar a Deus e seguir as Escrituras. É isto que Paulo está a argumentar. O terceiro argumento de Paulo na refutação da acusação de ser um líder criminoso foi a sua afirmação na crença da ressurreição dos mortos, tanto dos judeus como dos ímpios. E esta é uma crença que não contradiz também a fé dos pais. Ou seja, ele não é inimigo dos judeus. Ele acredita na mesma coisa que eles. É isto que ele está a demonstrar a Félix. Ele está a colocar-se do lado dos seus acusadores, demonstrando uma vez mais que ele não é opositor deles. Mas, à luz dessa esperança em Deus de que vai haver uma ressurreição de justos e de injustos, o apóstolo faz uma transição importante para a defesa da sua ética, da sua moral. Ele afirma que sempre procura, sempre se esforça para ter uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, estão a fazer várias acusações. No entanto,
eu tenho-me esforçado para manter a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Sabendo a realidade do juízo divino, o apóstolo declarou a sua inocência daquilo que o acusavam. Paulo procurava consistentemente viver diante de Deus e das pessoas de forma a não violar os mandamentos de Deus, pecar contra as pessoas. Agora, quanto à acusação do apóstolo ser inimigo do povo judeu e de ser fomentador de rebeliões, o apóstolo vai declarar que não foi a Jerusalém para organizar nenhuma revolta. Ele vai dizer porque é que ele foi a Jerusalém, pelo oposto. Ele foi lá fazer o quê? Levar as malas. Ele chama a minha nação. Ou seja, eu estou a ser um bom cidadão. Eu fui ajudar pessoas necessitadas, pessoas carenciadas. Mas ele vai dizer que quando ele está no templo, ele não está a arranjar problemas, mas que ele está purificado, que ele está num estado de purificação. Quando foi encontrado por aqueles que o acusavam. Então, estando a realizar estas ações, ofertas, pureza espiritual, o apóstolo não podia ser acusado de profanar o templo. Ele não estava a organizar aglomerados de pessoas, não estava a promover tumultos. Os tumultos surgiram não por causa das suas atividades, que é o que ele está a dizer. O que ele está a dizer é que os tumultos surgiram porque aqueles da Ásia vieram e me acusaram. É isso que ele está a dizer. Porque eu estava em pureza ritual e porque eu vi trazer ofertas a Deus. Eles já começaram. É o que o apóstolo Paulo está a dizer. E mais, ele aqui vai trazer uma coisa que vai enfraquecer o caso de acusação contra ele. Ele vai dizer que aqueles que o acusaram ali no templo não estão ali naquele momento diante do governador. Ou seja, não há testemunhas oculares a provar aquilo que está a ser afirmado. É o que Paulo está a dizer. Ele diz, eles é que deviam estar aí, diante de Félix, a acusá-lo. E ele ainda diz, se tivessem alguma coisa factual a apresentar como acusação. Ou seja, em primeiro, não há testemunhas oculares. E em segundo, mesmo que houvesse, eles não tinham factos para o condenar. É isto que Paulo está a dizer. E essa é a parte final da defesa de Paulo. Ele protesta contra os verdadeiros acusadores que não estão presentes, os judeus da Ásia, que originalmente o acusaram no templo. Essa era uma falha grave e uma fraqueza no caso a ser apresentado pelo advogado, pelo sumo sacerdote. Sem testemunhas oculares é difícil chegar-se a um verdito. Então, desta forma, o apóstolo questiona a legitimidade dos acusadores, porque nem o advogado, nem Ananias, nem a delegação que veio com eles presenciaram as coisas no templo. E uma vez que não há testemunhas oculares, que não estavam presentes, então o apóstolo vai desafiar, ele ainda vai lançar um desafio. Ele vai dizer-lhes, então mostrem-me qual foi o crime que eu cometi naquilo que a vocês diz respeito. Ou seja, quando eu estive com vocês no Sinédrio, em que é que eu cometi um crime? E depois ele vai se antecipar ainda. Porque ele sabe, ele está de consciência que ele vai se antecipar. A única coisa que eu disse é que eu creio na ressurreição dos vivos e dos mortos. E é verdade, ele disse isso, aquilo depois gerou um celeuma porque o Sinédrio estava dividido, uns acreditavam, outros não, e foi assim que ele também se safou. Ok? Então, mas foi a única afirmação que ele fez, uma afirmação que é teológica. Paulo estava assim a afirmar que o caso contra ele não era político, não era tumulto, não era desordem social. O caso dele era questões religiosas. O apóstolo estava a reduzir as acusações a um tema teológico. Uma área sobre a qual Félix não se poderia sentir competente para decidir. O apóstolo Paulo. Foi assim que ele terminou esta defesa absolutamente brilhante e que desarma os acusadores. A ponto de Félix não ter como dar um verdito. Félix não vai dar um verdito. E ele queria muito, como é que se diz? Ele queria muito que os judeus o tivessem em consideração, por várias razões políticas. Mas ele não vai conseguir dar um verdito. Como nós vamos ver agora nos versículos finais, 22 a 27. Félix, porém, que era bem informado a respeito do caminho, adiou a questão, dizendo, quando o comandante Lísias chegar, decidirei a vossa causa. E ordenou ao centurião que Paulo ficasse detido, mas que fosse tratado com brandura, permitindo que os seus amigos o servissem. Alguns dias depois, Félix chegou com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo Jesus. E discorrendo ele sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro, Félix ficou com medo e respondeu, basta por enquanto, retira-te. Eu te chamarei quando houver oportunidade. Ele também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro. Por isso o mandava chamar com mais frequência e conversava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por assessor a Pórcio Festo e, querendo agradar os judeus, manteve Paulo na prisão.
O governador ouve os argumentos da acusação, ouve a defesa de Paulo e tinha 3 opções. Primeira opção, condenar Paulo pelas acusações graves, que são graves, de causar tumulto e que tinham que levar à execução penal. A segunda opção, libertar Paulo e encerrar o caso, devido à ausência de testemunhas, mas como nós vemos, Lucas vai aqui comentar que ele quer agradar os judeus, portanto ele não vai fazer isso. Terceiro, adiar o julgamento para recolher mais informações para poder tomar uma decisão. Okay? E esta é a terceira opção que ele escolhe. Ele adia o caso. E o texto dá-nos 2 razões principais para este adiamento. O governador tinha conhecimento do caminho, ou seja, ele estava ciente do movimento dos seguidores de Jesus. O movimento dos seguidores de Jesus era cada vez maior. Havia muitos cristãos com uma presença significativa na jurisdição de Félix, de Jerusalém e na Cesareia, e ele sabia que os cristãos não representavam uma ameaça política. E isso enfraquecia as acusações de Tértulo. Ao mesmo tempo, sendo uma parte significativa da sua população, como um bom político, ele não quer ganhar impopularidade. Então ele adia. Outro motivo para ele adiar este julgamento, ou o veredito, é que ele queria ouvir o comandante Lísias. O comandante Lísias foi quem esteve lá, foi quem viu. E ele enviou Paulo. Lísias não foi como Paulo até Félix. Ele enviou uma carta escrita com as conclusões dele. Ele agora queria ouvir Lísias, queria ouvir em viva voz. Aquilo que Lísias escreveu para ele não era suficiente. Ele queria ouvir, queria ganhar mais informações. Então, nesse sentido, Félix vai manter o apóstolo Paulo preso em Cesareia e deu orientações acerca dos termos da custódia, como é que ele tinha que ficar preso. Ele podia ser mantido sob guarda do centurião, não de soldados de baixa patente, provavelmente porque ele tinha estatuto por ser cidadão romano. Além disso, ele tinha liberdade também para receber amigos, visitas e ser servido por eles, como diz o texto. Ou seja, o governador certamente esperava que os amigos de Paulo cuidassem dele nas suas necessidades básicas, comida, roupa, que cuidassem dele. E isto pode indicar que Félix queria mantê-lo preso durante um bom tempo. Depois, no finzinho do texto, Lucas vai fazer um salto temporal, destacando o momento em que Félix, junto com a sua esposa Drusila, manda chamar Paulo para ouvi-lo. Qual é o tema da conversa? A fé em Jesus Cristo. E Paulo, certamente, então, em obediência à chamada de pregar a salvação em Jesus, procura convencer, procura levar ao arrependimento e à fé o governador e a sua esposa nestas conversas privadas. O autor especifica ainda mais 3 temas sobre os quais estas conversas discorreram, ou se discorreram. Nas conversas com o governador foi sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Ou seja, depois de apresentar Jesus como Salvador prometido, Paulo vai desafiar Félix e a sua esposa na sua moralidade. Vai confrontá-los com a necessidade de avaliarem as suas vidas, de perceberem a sua falência moral face à realidade do julgamento de Deus e da necessidade consequente de crerem em Jesus para receberem perdão diante das suas falhas, por causa do juízo que está para vir. Isto porquê? Sabemos que Félix era corrupto. Aliás, ele aqui vai esperar que Paulo, a cada encontro, lhe dê algum dinheiro, que Paulo suborne para ele poder sair. Sabemos daqui, mas sabemos também, através do historiador Josefo, que Félix era um governador corrupto. Além disso, este casamento é um casamento não muito justo. Drusila teve que se divorciar de um homem para casar com ele porque ele quis casar com ela. Então eles tinham falhas morais e Paulo discorre sobre isso e sobre o juízo vindouro. Daí que Félix fica como? Fica com medo. E manda logo sair Paulo, retira-te, logo aí te ouvir noutra oportunidade. E ele mandava chamar Paulo de facto, mas para ver se recebia dinheiro debaixo da mesa. Então Félix não ficou indiferente a este confronto. E Lucas vai nos dizer que Félix deixou Paulo na prisão por 2 anos, com o objetivo de agradar os judeus. Ele queria agradar os judeus. Por um lado, não desagradava os cristãos, que ficavam na expectativa de Paulo ser liberto, na promessa de se resolver o caso. Por outro lado, também não desagradava os judeus porque ele estava preso. Então, como um bom político, ele estava a agradar toda a gente. Diz-nos também Lucas que Félix acabou por ser retirado do cargo, substituído por Festo. E por fontes externas, sabemos que Félix foi retirado do cargo de governador da Judeia em 59 d.C., depois de líderes judeus da Cesareia o terem acusado em Roma de má administração. Ou seja, os pecados dele vieram à tona e ele teve que ser retirado por causa da sua má administração. E a seguir veio um outro chamado Festo, que governou de 59 a 62 d.C. Este é o nosso texto. Neste capítulo nós temos basicamente 2 episódios. No primeiro episódio temos o julgamento de Paulo
diante do governador de Félix. E esse primeiro episódio pode ser dividido em 5 partes. A chegada de Ananias, do sumo sacerdote, da sua comitiva. Depois, nós temos as 4 partes seguintes com o discurso de Tértulo, que é o advogado da acusação, a confirmação das acusações dos judeus, que vão dizer sim, Tértulo tem razão, no versículo 9. Depois a defesa de Paulo perante Félix, versículos 10 a 21. E depois o adiamento do julgamento por Félix a colocar os termos da prisão de Paulo. O segundo episódio diz respeito à prisão de Paulo em Cesareia e das conversas que acontecem com Félix e a sucessão de Félix. Agora, nós podemos nos perguntar porque é que Lucas usa um capítulo inteiro, com detalhes, para descrever o julgamento do apóstolo Paulo. Na verdade, este é o único verdadeiro julgamento de Paulo que Lucas relata. O único. Nós precisamos nos lembrar como é que se iniciou o livro de Atos. E qual o propósito de Atos? Jesus ordenou aos seus seguidores que fossem por todo o mundo para anunciarem a mensagem de salvação que há nele e que para isso receberiam a capacitação do Espírito Santo. É isto, este é o objetivo, a expansão da igreja. Então eles iriam receber poder divino para, com coragem, com uma eficácia sobre-humana, sobrenatural, a igreja pudesse se expandir. E expandiu-se. De Jerusalém, para a Samaria, para a Judeia e até fora dos limites geográficos, étnicos, políticos, sociais de Israel. E foi até terras de não-judeus, terras de gentios, Macedónia, Grécia, Europa. A igreja expandiu-se, a promessa de Jesus cumpriu-se. E uma das pessoas principais que Deus levantou para isto foi o apóstolo Paulo. Nesta missão para os não-judeus. É o apóstolo Paulo que se encaixa de uma forma especial no cumprimento destas promessas de Deus da expansão do reino. É por isso que a certo momento Lucas vai deixar de falar de Pedro e vai começar a falar de Paulo para mostrar esse movimento de expansão nas várias cidades do Império Romano. Então, por causa disso, Lucas não pode ignorar o julgamento de Paulo. Porquê? Primeiro, porque além de ser o processo que acabaria por levar Paulo até Roma, Lucas quer nos dizer como é que Paulo vai parar até Roma, capital do Império, onde Paulo tem que falar de Jesus e Paulo vai falar de Jesus. Lucas também pretende que os seus leitores, que a igreja nascente, que os seus leitores entendam a natureza da oposição religiosa e política a Paulo em particular, mas que também diz respeito a todos os seus leitores de todos os tempos. Lucas vai detalhar bem, por um lado, a sagacidade, a maldade, a agressividade dos acusadores de Paulo. Lucas vai demonstrar a corrupção, a falta de integridade do poder político que devia de agir com justiça. Ou seja, Lucas vai mostrar o tipo de ameaça, o contexto em que a igreja vive e que a igreja sempre viverá ao longo da história até o dia em que Jesus voltar. É isto que Lucas está a fazer. Aquilo que acontece com Paulo aqui, estamos a pôr uma lupa para ver de forma maior, para ver ampliadamente, é aquilo que a igreja pode esperar até o dia em que Jesus voltar. Oposição. Por outro lado, Lucas sublinha o compromisso do apóstolo em ser uma testemunha fiel, como ele está comprometido com o Evangelho. Como ele está comprometido com a proclamação do Evangelho sem medo. Lucas destaca também como Paulo é inteligente, como ele é capaz, como ele é articulado. E além disso, como ele tem uma integridade ética diante dos seus acusadores. Por 2 vezes no texto é destacada a realidade do juízo futuro, também isto é importante para nós. E já vamos ver. A realidade do juízo futuro. Primeiro o apóstolo Paulo vai dizer: eu acredito na ressurreição dos mortos, dos justos e dos injustos. Está a falar do dia do juízo. Mais à frente, nas conversas privadas com Félix, Lucas diz-nos que um dos assuntos de conversa era o juízo vindouro. Então, por 2 vezes nós temos este assunto. Ou seja, existe uma vida além desta vida para cristãos como Paulo, que procuram viver com integridade diante de Deus e diante de homens maus e injustos. Há uma justiça maior que chegará. Então vamos ver 3 pontos. Primeiro, é esperada oposição. É esperada oposição. Os leitores de Lucas, de todos os tempos, de todos os lugares, até a segunda vinda de Jesus, sabem que aquilo que aconteceu com Paulo pode acontecer com eles também. Em menor intensidade, em maior intensidade, num contexto parecido ou num contexto completamente diferente. Mas a oposição é certa. A perseguição é uma realidade que não nos deve apanhar de surpresa. Não deve. E essa perseguição pode ser aberta, pode ser feroz, como foi com o próprio Cristo, que se deparou com o ódio, com a inveja dos líderes religiosos. Igualzinho a Paulo. Líderes religiosos que o odiavam, que estavam cheios de inveja, que se aliaram ao poder político.
Um poder político que se demonstrou corrupto também, que não agiu em integridade e justiça e condenou Jesus. Ou seja, temos aqui um padrão. Foi com Jesus. Foi com Estevão. Foi com Paulo. E os opositores do Evangelho podem não se poupar na elaboração de mentiras, na utilização de mecanismos legais que têm ao seu dispor, na utilização de recursos financeiros, contratar um advogado, ou na bajulação, na coligação com outros aliados para fazer calar os crentes. O mundo é este. Jesus foi crucificado exatamente por esta aliança entre poder religioso e poder político. E aqui está o apóstolo Paulo a ser julgado e falsamente acusado pelo poder religioso e a não ser tratado de forma justa pelo poder político, pelo judiciário. A história da Igreja nos 2000 anos seguintes não tem sido diferente. É igual. Repete-se. Podemos olhar para a história de Martinho Lutero, reformador alemão. Acabámos de celebrar o aniversário da Reforma Protestante. O principal líder da Reforma Protestante, que ansiou pela reforma da Igreja Católica Romana. Ele não quis uma dissensão, ele não quis sair da Igreja, ele quis reformar a Igreja. Mas puseram-no fora. Ele afirmou e proclamou o retorno às Escrituras. Ou seja, não é a tradição e as Escrituras, é só as Escrituras que determinam a forma como nós devemos de viver, aquilo em que nós queremos. Ele defendeu doutrinas como a justificação somente pela fé e não por obras. Ele criticou práticas enganosas, mentirosas e gananciosas como a venda de indulgências. Ou seja, meus queridos, deem dinheiro para que as almas dos vossos entes queridos que estão no purgatório possam passar lá menos tempo, sofrer menos tempo e ir diretamente para o céu. Isso eram as indulgências, que eram passadas, documentos que eram passados para aliviar o tempo de purgatório dos entes queridos. As pessoas darem dinheiro. E era neste contexto que Lutero estava, e Lutero protestou contra isto e contra tantas outras coisas. E fruto das suas ideias, em 1521 ele foi convocado a um julgamento, à Dieta de Worms. Um julgamento oficial do Sacro Império Romano que foi presidido pelo próprio Imperador Carlos V. Eles desafiaram Lutero a se retratar, ou seja, a voltar atrás, a retirar aquilo que ele defendia. Mas ele não voltou. A resposta dele foi: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão, não posso, nem vou me retratar. Que Deus me ajude. Lutero foi declarado herege. Lutero foi declarado por escrito, ou seja, ele poderia ser morto por qualquer pessoa sem consequências legais. E por isso ele vai ter de se disfarçar, ele vai ter de se esconder disfarçado num castelo em Wartburg. E aí ele vai traduzir o Novo Testamento para o alemão e vai tornar a Bíblia acessível no vernáculo, ou seja, na língua comum das pessoas. Lutero sobreviveu. Viveu até ao fim da sua vida sem ser morto? Viveu. Mas houve perseguição sobre ele e muitos seguidores da Reforma Protestante foram perseguidos, foram presos, foram torturados e foram mortos. Podemos também olhar para a vida de Richard Wurmbrand, um pastor luterano, romeno, que viveu sob o regime comunista da Roménia recentemente, no século XX. Ele foi o fundador de uma organização que alguns aqui conhecem. Nós recebemos as revistas deles sempre, A Voz dos Mártires. Já viram certamente essa revista? Que é uma organização que apoia os cristãos que são perseguidos ao redor do mundo. Então, Richard foi preso em 1948 por pregar o Evangelho, por se opor à tentativa do governo comunista de controlar a Igreja. E por causa disso ele passou 14 anos na prisão. 3 desses 14 anos foram passados numa solitária. Nós não temos a noção do que é estar numa solitária. Acho que ninguém tem aqui. Estar numa solitária. 3 anos. Inclusive, ele relata que foi brutalmente torturado com espancamentos, privação de sono, isolamento total. Ele foi proibido de orar em voz alta. Ele orava silenciosamente, mas mesmo quando ele orava silenciosamente, os guardas ficavam irritados com ele. Ou seja, nem orar em silêncio ele podia. Depois de ser liberto, em 1964, ele foi exilado da Roménia e foi aí que ele começou a falar em nome dos cristãos perseguidos e fundou esta organização. Ele fez a seguinte afirmação, e vejam a afirmação deste homem. Ele diz: os anos de prisão não me pareceram tão longos, porque eu descobri, sozinho na minha cela, que além da fé e do amor, existe em Deus um prazer, um profundo e extraordinário êxtase de felicidade e que nada no mundo se pode comparar a isto. Ele tinha Deus na cela. Ele tinha todo o deleite dentro daquela cela. Parece loucura.
mas é isto que Deus dá àqueles que permanecem fiéis no seu testemunho. Todas as semanas nós oramos na reunião de oração por pessoas e igrejas de países onde a fé é abertamente perseguida. Todas as semanas temos um país, temos a qualificação numérica que é feita pelo Ministério Portas Abertas do grau de perseguição que esse país recebe. Se é o primeiro país mais perseguido, se é o quarto, se tem alguns critérios para definir isso, se é o 40º. Nós oramos por esses países, por nomes concretos. Às vezes são nomes que não são reais, têm que ser fictícios para proteger a identidade dessa pessoa. Oramos por igrejas desses países. Em países como a Coreia do Norte, como o Afeganistão, como a Somália ou o Irão, a igreja é perseguida de forma extrema e feroz e nós não sabemos minimamente o que isso é. Em muitos desses países, como eu já estive em Marrocos uma vez, tivemos que fazer um culto numa região completamente isolada, numa casa com as persianas todas fechadas e cantar baixinho. Não há possibilidade de termos o Lucas a tocar a bateria, nem pensar. Estás despedido, Lucas. Teríamos que... Eles cantavam baixinho, mas cantavam com o coração. Em muitos destes países, só o facto de carregar uma Bíblia dá direito à prisão, tortura ou morte. Só o carregar uma Bíblia. Agora podemos olhar para esses países e vê-los numa realidade distante. Ok? Noutros países como o nosso e tantos outros no Ocidente, a oposição ao Evangelho pode não ser tão aberta, tão feroz, tão extrema, mas ainda assim a oposição ao Evangelho é real e é presente. Nós temos assistido a uma degradação crescente e cada vez menos encoberta. Percebam isto? Crescente e cada vez menos velada, menos tapada, ou seja, mais exposta dos valores que regiam a nossa sociedade antigamente, nas diferentes esferas. Da esfera pública até à esfera privada. Das leis civis que vão acontecendo aos poucos, às vezes na calada, até à forma como as famílias constroem as suas vidas. Temos visto ideologias destruírem conceitos bíblicos de sexualidade, por exemplo, de vida, eutanásia, aborto, de família. Por exemplo, vemos leis que ignoram ou contradizem princípios bíblicos como a proteção da vida, da concepção até à morte, do aborto à eutanásia. Vemos uma crescente normalização e incentivo do desejo de práticas e estilos de vida que as Escrituras afirmam claramente que são pecaminosas. Vemos não só a normalização, mas vemos a estimulação daquilo que é condenável pelas Escrituras. Muitas vezes esta estimulação acontece por aqueles que têm autoridade pelo Estado, pelo Governo e pelo Ministério da Educação, por exemplo. Os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles estão constantemente, estão fortemente pressionados pelos seus pares, como sempre foi, talvez nos anos anteriores, nas gerações anteriores, mas hoje ainda mais pelas redes sociais, sem controle absolutamente nenhum dos pais, daquilo que eles veem no TikTok, no YouTube, no Instagram, onde for. Pais, será que vocês controlam absolutamente tudo, cada vídeo, cada coisa que eles veem? Há muita pressão da inversão dos valores através desses meios. Ou da pressão de professores na escola ou na faculdade, que também acontece. Há testemunhos quanto à sexual, como à forma como o cristão, o jovem adolescente vive a sua sexualidade. Ou ridicularizados por causa da sua fé, das suas crenças, por se manterem firmes, são penalizados socialmente na escola. Já temos ouvido testemunhos desses. De serem penalizados socialmente, ridicularizados, de sofrer bullying por causa da sua fé. Ou até mesmo às vezes serem penalizados educativamente, porque mantêm uma posição com a qual o professor não concorda. Outros aqui têm sentido a pressão contra os seus valores cristãos no trabalho. E têm podido apelar à objeção de consciência. Profissionais de saúde, por exemplo, que se recusam a fazer um aborto, podem apelar à objeção de consciência. Que se recusam a dar hormonas para transições de género, podem apelar à objeção de consciência. Isso tem acontecido. E graças a Deus por essa possibilidade. Mas é uma pressão terrível. Psicologicamente é desgastante estar no trabalho e ter que enverdar por estes caminhos. É a pressão. Mas depois, embora entrem pelo caminho da objeção de consciência, eles podem sofrer pressões ou ameaças de outra forma. Social. Ou procuram por trás fazer a folha através de outras formas.
Outros têm sentido ameaçados e pressionados nos seus locais de trabalho com questões éticas que desafiam a sua moralidade cristã, como formas desonestas de tratar os clientes. Quantas vezes empregados não são chamados a burlar, a alterar, enfim, a fazer um esquema qualquer, a entrar num esquema qualquer, numa mentira, numa desonestidade, para manter um cliente mais tempo, para fazer o cliente comprar isto, enfim, para alguma coisa. Acontece. E depois, por se recusarem a agir de forma contrária às Escrituras, são chantageados, são ameaçados de formas abertas, de formas subtis, mas de formas sagazes e maldosas, porque há muita maldade por aí. Outros aqui podem ver surgir conflitos dentro da própria família por quererem e afirmarem o Evangelho e os valores cristãos. Quando, por exemplo, um cônjuge toma outra opção, quando um filho toma uma determinada decisão na sua vida, que é contra as Escrituras, e eles dizem, não, é assim que a Bíblia diz, é assim que se faz, tu estás errado. Eu continuo a te amar, mas tu estás errado. E vê-se conflitos a surgirem dentro da família, por causa da afirmação da fé e da proclamação da fé. Ou seja, eu podia dar muitos mais exemplos. O ponto é simples. A pressão está presente e diferentes formas e níveis de oposição serão apenas uma consequência da não cedência às pressões que nós estamos submetidos e à perseverança de um testemunho cristão e fiel da nossa parte. Colegas e amigos podem se mostrar como pessoas cínicas e maldosas. E acho que alguns de nós já viveram o suficiente, já tiveram contextos suficientes para ver como as pessoas conseguem ser, de facto, cínicas e maldosas. Podem maquinar planos para descredibilizar, para maltratar. Empresas ou departamentos podem arranjar subterfúgios indiretos para prejudicar as pessoas. O certo é que, a dado momento, num ou noutro contexto, de forma mais declarada ou de forma mais velada, nós, como cristãos, sofreremos oposição. Isso é certo. Portanto, não devemos ficar surpreendidos quando as coisas acontecerem. O meu patrão. Os meus colegas. Não devemos ficar surpreendidos. Não devemos ficar surpresos com uma ameaça de despedimento. Pelo facto de não nos sujeitarmos a fazer algo que contraria a nossa moral. Podem nos ameaçar de despedir. Podem. Não devemos ficar surpreendidos por perdermos amizades e respeitabilidade social por mantermos uma ética cristã. Não devemos nos surpreender por nos exigirem que não falemos mais publicamente da nossa fé em Cristo. Olha, aqui não podes mais falar de Jesus. Não devemos ficar surpreendidos. A oposição espera-nos, é esperada. Paulo escreveu ao seu discípulo o seguinte, a Timóteo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Esperemos a oposição se nós de facto vivemos e proclamamos a fé que nós dizemos que temos. Então é esperado a oposição, mas também, segundo, é esperado um testemunho fiel. Diante das formas de oposição, diante das formas de pressão que nós possamos experimentar, é natural que nós fiquemos com medo, ok? Eu não quero ter aqui um discurso triunfalista no sentido de todos vamos ser super testemunhas, super fiéis em todo o tempo e isso não mexe connosco, mexe. É natural ficarmos com medo. Medo de sermos prejudicados de alguma forma. Medo de perdermos o emprego e o sustento para a nossa casa. Medo de termos uma boa avaliação académica. Medo de perdermos amizades ou respeitabilidade. Medo de sermos ridicularizados ou de vermos surgirem conflitos dentro da nossa família e vermos relações cortadas. Receio, medo, timidez, cobardia, confusão, autopreservação podem tentar o nosso coração. E podem nos levar a retrair-nos na nossa firmeza cristã. Seja na nossa ética ou seja na afirmação verbal do Evangelho. Podemos deixar de falar do Evangelho por medo. No entanto, se por um lado é esperado a oposição quando vivemos e proclamamos a nossa fé, também é esperado que nós sejamos testemunhas fiéis, tal como Paulo foi diante dos seus acusadores e de Félix. Paulo não se acobardou. Paulo não se encolheu diante dos seus opositores. Ele estava diante de um advogado retoricamente habilidoso, capacitado, treinado, e estava diante de um juiz corrupto e ganancioso. Mas o apóstolo Paulo conhecia os seus direitos e ele usou-os. Ele não foi nenhum totó. Ele não foi nenhum crente que se faz de capaz de se permitir de se pisar. Paulo demonstrou de forma astuta que as acusações dos seus oponentes eram insustentáveis por não terem testemunhas oculares. Ele sabia também que, por muito que Félix quisesse receber dinheiro por debaixo da mesa, ele sabia que a lei do Império Romano proibia esse tipo de atuação de um governador. Paulo não cedeu, manteve-se íntegro. Então Lucas aqui mostra-nos que os cristãos devem se defender com inteligência, com competência jurídica também. Há pressões ou ameaças na escola, no local de trabalho, que são inconstitucionais.
E nós não sabemos, porque toda a gente fala, mas são. São ilegais. E como cristãos nós não devemos nos acobardar e usar os nossos direitos como cidadãos à luz da Constituição e do Código Civil. Não devemos nos acobardar. A objeção de consciência, por exemplo, é algo que nós podemos usar legalmente e constitucionalmente. É um direito legal do qual um cristão profissional de saúde se pode usar para se recusar a realizar intervenções que violem a sua fé. Vai ser doloroso, vai ser chato, vai ser penoso, vai ser trabalhoso, vai ser socialmente penoso? Vai. Um outro exemplo de mecanismos legais é o da família Guimarães. Talvez alguns lembram-se do mediatismo que houve em torno desta família, aqui em Portugal, em que os pais de 2 irmãos, Manuel e Afonso Guimarães, recusaram que os filhos frequentassem as aulas obrigatórias de educação para a cidadania e desenvolvimento, alegando que os conteúdos dessa disciplina violam os valores cristãos, nomeadamente o ensino da ideologia de género e da diversidade sexual. Os pais defenderam que eles têm o direito constitucional, porque é um direito constitucional, de educar os filhos de acordo com as suas convicções religiosas e morais. Este é um direito constitucional. Os pais podem e têm o dever de educar os seus filhos de acordo com as suas convicções religiosas. Está na Constituição. Os pais defenderam que têm este direito constitucional. E por causa disso, os 2 jovens chumbaram por faltas, porque a disciplina é obrigatória. Não é a matemática e o português só que são obrigatórios, essenciais para a educação de uma criança, para a educação e para a inteligência e para o bom desempenho num bloco cirúrgico ou numa sala de tribunal. Não. São estas coisas. Então os pais têm apelado para tribunais superiores, têm argumentado que a obrigatoriedade da disciplina viola a liberdade de consciência e as garantias da Constituição Portuguesa. E estão-se a usar dos meios legais. Então, como cristãos, nós devemos ter consciência dos nossos direitos, tanto para os nossos contextos profissionais, porque há direitos do trabalhador, dos nossos direitos escolares. Alunos, jovens, adolescentes, não têm que ter medo quando alguma coisa errada está a ser feita contra vocês, seja por um colega, seja por um professor. Falem. Falem com os vossos pais, falem com outra autoridade na escola, não permitam que façam coisas erradas com vocês. Saiam do silêncio. Não sofram desnecessariamente. Porque isto acontece nas escolas. Por medo de falar. Por medo da pressão social. Por medo de consequências. Ficam calados. São abusados. Sofrem bullying. Várias coisas acontecem. Saiam da escuridão. Deus vai ser convosco. Nós poderemos mais cedo do que imaginamos ou desejaríamos. De forma individual ou coletiva, como igreja. Pode acontecer. Já tem acontecido noutros países. Termos de usar e não temos que nos acanhar nessa utilização dos meios legais necessários e os direitos fundamentais para defendermos o nosso testemunho, a nossa integridade, a nossa reputação, a nossa fé. Seja na empresa, na escola, no tribunal, em que contexto for. Isto pode acontecer, já tem acontecido noutros países. Já tem acontecido em Portugal. Esta é uma das formas de mantermos e de batalharmos por um testemunho fiel. Com inteligência e usando dos direitos que temos. Outra forma, nos mantermos como testemunhas fiéis no meio da oposição, é tendo uma conduta irrepreensível que se manifesta numa consciência limpa e tranquila. Paulo argumentou na sua defesa apelando ao seu esforço em manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Ele defendeu-se da acusação de tentar profanar o templo, afirmando que ele tinha ido para Jerusalém para adorar, para levar coletas, tal como outros peregrinos, e que estava em purificação, estava purificado. Mas ele permaneceu como uma testemunha fiel no meio da oposição, no meio da tentativa de suborno, da tentação de suborno. Paulo tinha uma consciência limpa e Paulo manteve a consciência limpa durante a oposição. Outro apóstolo, Pedro, ele diz assim: porque assim é a vontade de Deus, em 1 Pedro 2:17, que pela prática do bem vocês façam calar, emudecer a ignorância dos insensatos. Lembram-se da história de Daniel? Os inimigos de Daniel, aqueles que sabem, que conhecem a história de Daniel na Babilónia, eles queriam tramar Daniel à força toda. Eles tinham no que pegar para lixar Daniel. Tinham. Não tinham. Não tinham nada. Não tinham nada. Tiveram que arranjar uns subterfúgios e dizer que ele não podia orar, não sei o quê. Mas não tinham nada para apontar à integridade de Daniel. Quando pressionados pela oposição,
demonstramos ser testemunhas fiéis na medida em que apresentamos no histórico do nosso passado e também no presente, no meio da pressão que estamos a sofrer, um esforço para manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Ou seja, aqueles que levantam acusações contra nós não devem ter o que apontar. Ou seja, se querem apontar coisas contra nós, têm que levantar falsas acusações. Tal como fizeram com Daniel, como eu disse. Agora, isto não quer dizer que sejamos perfeitos. Ok? Não estou a dizer isso. Mas quer dizer que o quadro geral da nossa vida, o quadro geral do nosso desempenho na escola, o quadro geral do nosso desempenho no trabalho, o quadro geral no nosso casamento, o quadro geral da nossa vida é marcado por integridade, por humildade, por sinceridade, por seriedade. E não é manchada no seu todo por ações constantes de falta de integridade ou de comportamentos reprováveis. E quando as acusações e as perseguições se levantarem, devemos continuar a manter a nossa consciência limpa, porque às vezes a consciência vence quando o preço é alto. Às vezes a pressão é muita, a oposição é muita. Eu não posso perder este emprego. A minha família depende disto aqui. Eu vou fazer o que o meu patrão está a pedir. Às vezes a pressão é muita. Os meus amigos vão fazer isto. A consciência limpa é para se manter no passado, mas ainda mais no meio da pressão e da oposição. Luta pela tua integridade, pelo teu testemunho. Se tens cedido, porque às vezes acontece, se tens cedido, nunca é tarde para reconheceres diante de Deus e das pessoas e voltar atrás. Porque Paulo diz, eu tenho trabalhado, tenho me esforçado para manter uma consciência limpa. E às vezes dar uma queda e voltar atrás, reconhecendo diante de Deus e das pessoas, é exatamente esse esforço, é essa batalha para manter a consciência limpa e pura. Seremos também testemunhas fiéis no meio da oposição se nós falarmos de forma aberta do Evangelho. Paulo estava preso. Paulo estava a ser julgado exatamente por causa de todo o ódio que ele suscitou junto dos líderes religiosos, fruto do trabalho missionário que ele fazia de proclamação da salvação que é em Jesus. Ele era odiado por causa do Evangelho que ele proclamava. Ele estava preso por causa disso. No entanto, quando ele está no tribunal, ele não se cala com isso. Ele fala disso. Ele fala do Evangelho, ele fala de Jesus. Ele afirma que a sua fé é baseada neste Nazareno que ressuscitou. Ele fala da ressurreição. Paulo falou da sua fé no julgamento e falou da sua fé em privado nas conversas com Félix. Paulo falou sempre do Evangelho. Então, nós sermos testemunhas fiéis, não é só nós nos sabermos defender com inteligência e apegando-nos aos direitos legais. Nós sermos testemunhas fiéis não é também só termos uma consciência tranquila por causa da nossa integridade moral, mas nós sermos testemunhas fiéis também significa nós falarmos verbal e explicitamente da nossa fé em Jesus Cristo, mesmo que isso possa trazer mais consequências. Na escola, no trabalho ou na família. Porque é falando do Evangelho que pessoas podem ser o quê? Salvas. Perdoadas. O Evangelho é a boa notícia para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Para pecadores que se arrependem, que confiam na morte e na ressurreição de Jesus. E as ameaças, a oposição não nos devem calar. Na verdade, devem-nos ser ainda mais claros e mais explícitos. Porque aquelas pessoas estão a demonstrar ser ainda mais carentes e necessitadas de um Salvador que as transforme. Quando Pedro e João estavam diante do Sinédrio, exatamente por pregarem sobre Jesus, foi-lhes exigido que eles se calassem. E depois eles responderam assim: julguem se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vocês, outros, do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sabem qual foi a resposta do Sinédrio? Mais ameaças. Eles calaram-se? Continuaram. Pedro foi eventualmente morto, João foi exilado. É isso que é esperado de uma testemunha fiel. É que fale. Fale verbalmente. Não é, não, o meu testemunho de integridade fala de Jesus. Não fala. Um bom budista pode ter uma boa ética. Ponto final. Não há distinção nenhuma entre o bom protestante reformado evangélico e o bom budista ou o bom espírita. Tem que se falar, expressar verbalmente quem é Deus, que o homem é pecador, que Jesus é a salvação para o pecado, que a pessoa tem que se arrepender e confessar Jesus como seu Salvador. É isso que é esperado de uma testemunha fiel, em todo o tempo, mesmo sob ameaça. Agora, claro que devemos procurar arranjar formas sábias, formas prudentes, formas adequadas para falar de Jesus, escolher contextos, escolher momentos. Mas, por outro lado, não nos podemos refugiar, porque eu acho que isso acontece muitas vezes que o nosso coração é enganoso.
Muitas vezes nós refugiamos-nos nisso. Não, tem que esperar o contexto adequado. Tem que ser sábio. Não, aqui não pode ser. Não, este momento não é o melhor. Escondemos atrás disso para disfarçar a nossa cobardia. E para não falar de Jesus. Somos assim, eu sou assim. Haverá momentos, escrevam isso, haverá momentos em que a olhos humanos não é sábio, não é prudente, nem é adequado falar de Jesus e, no entanto, devemos de fazê-lo. Olhem lá Paulo. Era prudente falar de Jesus ali. Devemos de fazê-lo numa conversa no trabalho, num consultório, num atendimento, em que não se pode, teoricamente. Na sala de aula, como professor ou como aluno. Numa apresentação de um trabalho ou projeto, num almoço de família, em que contexto for. Sim, podemos pensar em momentos mais apropriados. Mas há certos momentos em que o Espírito Santo nos empurra e nós percebemos, tem que ser agora. Então, será que temos sido testemunhas fiéis em que mesmo sob ameaça falamos ainda mais explicitamente, mais convictamente, mais claramente, mais ousadamente de Jesus e do Evangelho? Porque era assim que a igreja crescia. O sangue dos mártires fez crescer a igreja. Quanto mais lhes batiam, mais a igreja crescia. Terceiro. Então, primeiro é esperado a oposição. Segundo é esperado um testemunho fiel da nossa parte. Terceiro e último, é esperado um juízo vindouro. Lucas, além de preparar os seus leitores e a igreja do Senhor para a realidade de que existe uma oposição e para a realidade de que Deus espera deles um testemunho fiel, ele também deixa claro aos seus leitores que existe um juízo vindouro. Que um dia vai ser feita justiça. Para toda a injustiça vivida nesta terra. O tema do juízo vindouro, como eu disse há pouco, é levantado 2 vezes neste texto. Paulo fala dela. Félix fica amedrontado porque ele sabe quem ele é. Ele conhece a sua própria vida. Agora, quem tem uma consciência purificada pelo perdão dos pecados, que é possível só por causa do sacrifício de Jesus, pode ficar tranquilo. Está de consciência limpa. Não porque ele tem um desempenho perfeito e bom, mas porque a sua consciência foi lavada, foi purificada. É uma história completamente diferente. No caso por Jesus. Então pode ficar tranquilo. O justo juízo, a condenação justa dos pecados dessa pessoa já aconteceu. Caiu sobre Jesus, na cruz do Calvário. A justiça já foi feita. Não é que a justiça não é feita. A justiça foi feita. Só que foi feita sobre Cristo. E por isso já não haverá condenação. O inocente, que é Jesus, foi condenado no lugar do culpado. E essa tranquilidade de consciência, mesmo para aquelas consciências que sabem que fizeram das piores burradas. E o apóstolo Paulo era uma delas. Ele perseguiu a igreja. Ele participou da morte de Estevão. No entanto, ele diz que tem uma consciência purificada. Isto só é possível pela união com Cristo. Pela certeza de que aquilo que Cristo fez por mim limpa-me diante do justo juiz. Já aqueles que não reconheceram os seus pecados, não reconhecem a sua falência moral, não correram desesperadamente com tudo o que têm para Jesus, podem tremer diante desse dia. Podem tremer diante da realidade do juízo vindouro. Félix ficou perturbado. Tértulo, Ananias, a comitiva judaica, com as suas mentiras, com as suas falsas acusações, deviam de ficar perturbados. E tu, se não estás em Cristo, podes, deves, eu oro, eu espero que tu fiques perturbado. Todos vão ter que encarar o juiz divino um dia. Há uns que devem ficar perturbados, há outros que podem ficar tranquilos. Eu pergunto, quem és tu dentro destes? Será que tu podes estar tranquilo? Eu sei, não. Quando eu chegar diante de Deus, eu sei que a minha consciência foi purificada por Jesus. Agora, Deus exige perfeição. Deus exige um amor completo. Deus exige um amor perfeito a Ele, a todas as pessoas à tua volta, incluindo os teus inimigos, os teus colegas, os teus patrões, toda a gente, um amor perfeito. Generosidade, sacrifício. Agora, se tu fores honesto contigo mesmo, verás como a tua vida está cheia de indiferença para com Deus e para com as pessoas à tua volta. Como tantas vezes feriste e foste egoísta. Como tens prazer no que não deverias ter. Como estamos tão longe de Deus. Como tu estás tão longe de Deus. Como o Ocidente está do Oriente. Ou seja, não se tocam. Então tu precisas do Salvador. Se este é o teu caso, tu precisas do Salvador. Tu precisas de Jesus. Tu precisas de perdão dos teus pecados. Se sentes a tua consciência suja, pesada, a atormentar-te neste preciso momento, sabe, existe uma limpeza, existe um purificador e Ele é Jesus Cristo. Arrepende dos teus pecados, lança-te a Ele, coloca a tua fé nele, decide agora mesmo, agora no teu coração, seguir Jesus, render a tua vida. Pede-lhe que Ele te salve.
que Ele te purifique, que Ele te livre da ira vindoura, que Ele possa experimentar, viver o perdão de Deus, a esperança eterna. Pede isso a Deus e Ele vai te dar. Pergunto, estás pronto para o julgamento de Deus? Ele pode acontecer a qualquer momento. A vida é um sopro, acaba mais depressa do que pensamos ou desejaríamos. E este tribunal é inevitável. O apóstolo Paulo disse, porque todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos. Todos. Se sabemos que já somos de Jesus, então esta doutrina do juízo vindouro deve nos dar esperança e acalmar o coração e os nervos e as tripas quando estivermos a ser ameaçados, maltratados, injustiçados, porque sabemos que não há injustiça que fique por punir. De duas formas. Ou o acusador se arrepende e converte-se, e a justiça é feita não nele, mas em Cristo, mas há justiça que é feita. Ou, dois, de outra forma, a pessoa não se arrepende, continua na sua maldade, não quer saber de nada de Deus e continua a fazer o mal, sabemos, deixa, Deus vai tratar. Há um juízo eterno. Há um juízo eterno. Entreguemos a justiça nas mãos daquele que é de facto o juiz do mundo. Não somos nós, não és tu. Não é o Estado, não é nenhum político, não é o patrão, não é o colega ou familiares. Podemos recorrer a eles, mas estes meios podem falhar, têm falhado e muitas vezes vão falhar porque o ser humano é corrompido. Vamos recorrer a eles. Às vezes Deus, na sua graça comum, faz com que justiça seja feita. Sim, faz, várias vezes. Outras vezes não vai fazer. Quando não fizer, não permitas que o teu coração se encha de vingança ou de amargura. Sabe, Deus é o juiz do universo e um dia todos o vão encarar. Todos. Entrega o caso nas mãos do justo juiz. Lembra-te, a oposição que existe, que te é feita, deve-te lembrar do conceito de injustiça em primeiro lugar. Deve-nos humilhar. A oposição que nos é feita deve-nos lembrar, eu vim deste lugar. O meu coração não é diferente desta pessoa que me está a fazer mal. E o que mais importa, eu, quando estou diante da injustiça, devo pensar, será que a minha situação de injustiça já foi resolvida? Será que eu já fui purificado por Jesus? Há um juízo vindouro inevitável, que todos vão enfrentar. E eu concluo. Vivemos num mundo caído. Vivemos num mundo mergulhado no pecado e que não quer prestar contas a Deus. Por isso, não é de surpreender que a dado momento, em maior ou menor grau, nós sejamos pressionados por oposição, por pessoas maldosas, cínicas, sagazes, que querem nos calar, nos prejudicar, nos fazer a folha de alguma forma. Por causa da nossa fé e da nossa integridade, dos nossos valores. É de esperar oposição na vida cristã. No entanto, dois, é de esperar um testemunho fiel. Deus espera de nós um testemunho fiel. Isso é possível por causa do Espírito Santo. É possível por causa de irmãos e irmãs que Deus nos dá para caminhar lado a lado connosco. Então peçamos a Deus que nos faça fiéis no meio da oposição. Que aguardemos o juízo vindouro com uma consciência limpa, com uma consciência tranquila, na certeza da nossa pureza, que só é possível por causa de Jesus Cristo. E que a justiça está nas mãos desse justo juiz, que um dia vai tratar das injustiças que nos foram feitas. E não somos nós que vamos procurar fazê-lo. Entregamos nas mãos de Deus. Vamos orar. Senhor, nós tantas vezes esquecemos-nos de que este mundo em que vivemos é mau e talvez isso aconteça porque nós não levamos a sério o nosso testemunho, a nossa vida, a nossa responsabilidade de falar aberta, explicitamente e verbalmente do Evangelho. Senhor, em primeiro lugar, perdoa-nos. Perdoa-nos quando nós não experimentamos oposição pelas razões erradas. Senhor, e quando experimentamos oposição, injustiças, pressões por causa da nossa fé, dos nossos valores, eu te peço, dá-nos firmeza para manter o testemunho fiel. Eu te peço por todos os meus irmãos e irmãs, por todos os jovens e adolescentes que na escola são completamente pressionados, são ameaçados para não viverem de acordo com como tu queres, para cederem às pressões, para cederem às tentações. Senhor, dá-lhes força do teu Espírito. Ajuda-os a virarem-se para ti. Daqueles que não são teus, a única forma de se manterem firmes no meio desse contexto é pelo poder do Espírito que passa a habitar neles. Senhor, naqueles que não são teus, converte-os, Senhor. E por todos aqueles que têm sofrido, Senhor, nesses contextos, que possam usar dos seus direitos, que possam permanecer firmes. Senhor, nos locais de trabalho também, os vários profissionais, nas várias pressões, tentações que sofrem, Senhor, que não cedam, possam manter-se íntegros na sua ética e no seu testemunho.
Senhor, que nós sejamos uma igreja que fala do Evangelho, que fala de salvação cá em Jesus, mesmo que nos mandem calar, como tem mandado calar ao longo da história. Este movimento é imparável. Ficarmos calados é não termos a alegria e o privilégio de participar dele. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a ser uma igreja fiel no meio da oposição. E te pedimos muito em especial pelos nossos irmãos e irmãs que estão em países que são perseguidos feroz e abertamente, que têm que se esconder para cultuarem. Pedimos por todos aqueles que neste momento estão presos, porque há. Pedimos por todos aqueles que estão sentenciados à morte. Senhor, que vivam aquilo que este nosso irmão romeno afirmou. Que sintam o deleite e o prazer incomparável a qualquer coisa deste mundo, no local em que estiverem neste momento, Senhor Jesus. E liberta esses países dessa opressão. Dá-lhes liberdade para viverem a sua vida cristã de forma piedosa, tranquila, como diz o apóstolo Paulo em Timóteo. Senhor, ajuda-nos a ser